Bom dia a todos. Cumprimentar os conselheiros, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, nosso decano, o conselheiro Dr. Valdenir Antônio Polizelli, representante do Ministério Público de Contas, doutora Érida Graziani Pinto, da Procuradoria da Fazenda, Dr. Denis Vedova Gomes, senhores funcionários, Dr. Sérgio, nosso secretário-geral. Demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 17 de maio de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta a doutora Érida Graziani Pinto, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes na pauta de julgamento, seja na esfera estadual ou na esfera municipal. Bom dia, Vossas Excelências. O Parquet de Contas manifesta interesse em vista antecipada do item 11 da pauta. Vista antecipada do item 11. Que será retirado de pauta. Também. Ok. Passo então a relatar os itens sobre minha relatoria. Relato em conjunto os itens 1 a 6. O item 1 trata de contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e multifuncional, mão de obra terceirizada limitada, objetivando a prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar. O item 2 cuida de contrato precedido de concorrência, celebrado entre o DR e a empresa Souza Campec, Engenharia e Construções Limitada, para execução de obras e serviços de recuperação de estrada no município de Bananal. Os itens 3 e 4 referem-se a contrato precedido de pregão eletrônico, celebrado entre a Sabesp e Trivale Administração Limitada, para gerenciamento de créditos disponibilizados em cartão eletrônico para utilização pelos funcionários da empresa em estabelecimentos comerciais especializados em gêneros alimentícios e medicamentos. Refere-se ainda à representação formulada pela Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo, alegando aglutinação indevida do objeto. O item 5 versa sobre termos aditivos a contrato de gestão celebrado pela Secretaria da Saúde e a OS Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, com a finalidade de definir os recursos a serem repassados no exercício 2012 e 2013 para a gestão do AME de Araçatuba. Versa também sobre termo aditivo a termo de permissão de uso de bens móveis e equipamentos médico-hospitalares e sobre o termo de distrito contratual. O item 6 trata de termo de ratificação a convênio celebrado entre a Secretaria da Saúde e a Irmandade de Santa Casa Misericórdia de Limeira, para retificar cláusula do ajuste, adequando o prazo de vigência ao cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho. Nos termos dos relatórios e votos previamente disponibilizados, considero que foram satisfatoriamente justificadas as questões suscitadas no decorrer da instrução. Voto, assim, pela regularidade das licitações, dos contratos e dos termos aditivos em exame e pela improcedência da representação de que trata o item 4 e pelo conhecimento do termo aditivo à permissão de uso e do termo de distrato contratual de que cuida o item 5. Votos que estão em discussão, em votação. Aprovados. Item 7,
versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado entre a Fundação Casa e a empresa MVG, Engenharia de Construções Limitada, para a construção de um centro de atendimento no município de Franco da Rocha. A instrução é dividida. A inabilitação de duas das licitantes em decorrência de diligência realizada pela Comissão de Licitação para a análise dos instrumentos de escrituração dessas empresas acabou excluindo-as do certame por inconsistências contábeis. Não ficou demonstrado, entretanto, quais as implicações dessas discrepâncias para o exame dos índices contábeis reclamados pelo edital. Diante disso, acompanho a unidade de economia da TJ e voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 8 e 9. Versam os referidos itens a respeito de comprovação de aplicação de recursos públicos. No caso do item 8, transferidos no exercício 2008 pela Fundação Casa, a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, em decorrência de convênio celebrado, tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. E no item 9, repassados no exercício de 2011 pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a Associação Promocional Irmã Maria Dolores, para execução do programa Restaurante Popular, Bom Prato. Nos termos dos votos previamente disponibilizados, considero que as falhas apontadas, ainda que imponham recomendações à origem, não comprometeram a execução das atividades conveniadas, não tendo sido apontado desvio de finalidade ou malversação dos recursos públicos. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, itens 10 a 20. O item 10 é contrato da CPTM e a empresa Consórcio Trends. Essa contratação foi instruída com algumas irregularidades que originalmente apareceram. As irregularidades já foram esclarecidas pela CPTM, ficou demonstrado que não houve restrição à competitividade. Os preços estavam compatíveis, meu voto acompanha a Casa, PFE e também o MPC pela regularidade do contrato e dos aditamentos que estão anexos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 11 da pauta, conforme já foi dito, ao pedido do Ministério Público, é um contrato da empresa MTU e ao consórcio expresso VLT Baixada. Eu vou retirar esse processo para reinclusão automática na semana que vem. Eu recebi no dia de ontem, um extenso memorial, que eu também não sei se acrescenta ou desacrescenta alguma coisa, mas não havia possibilidade de checar todo aquele memorial com o que foi colocado. Mas eu já informo especificamente ao Ministério Público que eu reincluo automaticamente para a semana que vem. E aí eu vou ler o memorial e vou decidir meu voto. Retirado de pauta com inclusão automática, o item 11. Agora, o item 12 trata-se de contrato firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, os órgãos da Casa opinaram, entendo pertinente a concorrência ou contratos diferidos sem julgamento de mérito pelo auditor Sami Wurman, fosse chamado a julgamento com os termos aditivos. Entendo que o termo hora em exame não encontra condições de deferimento isolado, não me parece adequado nesse momento que remaneçam a concorrência e o contrato sem julgamento. Portanto, eu voto pela regularidade na forma como temos votado.
Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora é a Polícia Militar contra a Diretoria de Logística, que encontrou 6 veículos blindados de uso para atividade de distúrbios. Está mais do que necessitando contratar veículo para distúrbio. Quero consignar que, após reestudo dos autos, entendi pertinente que o contrato e a licitação que o precedeu, deferidos pelo auditor Márcio Martins Camargo, fosse chamado a julgamento. Considero que os termos aditivos não se encontram em condições de diferimento, não me parece adequado remanescer sem julgamento a licitação e o contrato. Feitas essas considerações, entendo que a instrução aponta as condições de receber a aprovação desse tribunal. Os órgãos falaram favorável, meu voto é pela aprovação do contrato e dos termos em exame. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 14, CDHU, contrato firmado com a empresa Tecnojade, execução de obras e serviços de engenharia, inclusive serviços de infraestrutura. Os procedimentos adotados pela CDHU adequaram-se às normas do BID, conforme faculta o artigo 42, parágrafo 5º da 8666. Conforme demonstrado nos autos, as irregularidades apontadas foram devidamente esclarecidas. Defasagem demonstrou que a database foi de novembro de 2013, portanto, o lapso entre a data foi de 4 meses, estando dentro da jurisprudência desse tribunal. Exigência de apresentação de balanço pode ser relevada, não ficou constatado que houvesse prejuízo à competição. Meu voto acompanha a Casa e PFE pela regularidade dos procedimentos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Aqui o 15 e 16 são contratações do CDHU e aqui trata-se de termos aditivos de contrato já julgado. As concorrências verifica-se que não ocorrência verificado foram devidamente esclarecido a questão da prestação de contas. O meu voto acompanha a Casa, julgando regular os termos aqui examinados. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Agora o 17. É exame de prestação de contas de convênio firmado entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Biodiversidade e Recursos Naturais. A transferência de recurso vigente foi cumprido os objetivos conveniados. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela regularidade da contratação da prestação de contas efetivado com as entidades citadas e consequente quitação dos responsáveis no termos do diploma legal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 18. Secretaria de Educação, trata-se de repasse decorrente de convênio com a Diretoria de Ensino e a Prefeitura de Catanduva. Aqui também a origem esclareceu a contento os pontos questionados, restando verificada a correta contabilização dos repasses e o cumprimento das cláusulas. Acompanha a manifestação e voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 19. Aqui é prestação de contas do CDHU em convênio firmado. A questão é do conjunto de Heliópolis, área 2 da Sabesp. Referido programa do governo foi selecionado com o objetivo de execução de 1.050 unidades habitacionais no programa Urbanização de Favela no prazo de 60 meses. No exame dos autos, segundo os órgãos da Casa, foram observadas as formalidades, regularidades apontadas, assegura devida contabilização, houve aprovação de parecer conclusivo. Acolho a manifestação da Casa e PFE e voto no sentido da regularidade, quitando-se os responsáveis, e deverá ser objeto de verificação na prestação de contas, conforme o apontado na disponibilidade por meios de extratos bancários. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Secretaria do Turismo e Departamento de Apoio de Instâncias, prestação de contas com o município de Socorro. Tendo em vista as ocorrências apontadas, foram esclarecidas, não há indício de desvio de finalidade, meu voto é pela aprovação e quitação.
Voto que está em discussão, em votação. Aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro, o auditor Valdenir Antônio Polizelli, para relatar os itens a seu encargo, do 21 a 28. Senhor presidente, doutor Beraldo, senhor conselheiro, doutor Roque, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Hélida, e senhor procurador da PFE, doutor Denis, e demais presentes. O item 21 são contas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de 2014, PFE-MPC, pela regularidade. O voto também caminha na regularidade das contas e suas unidades gestoras, executores e da quitação responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 22, licitação e contrato firmados pela Sabesp com Planal Engenharia para a prestação de serviços voltados à recuperação de créditos vencidos de clientes com imóveis localizados na Baixada Santista. A TJ considerou a matéria irregular, PFE no mesmo sentido. As informações oferecidas pela origem não afastaram as críticas levantadas pela fiscalização. Não restou comprovada a compatibilidade de preço ajustado com o praticado no mercado. Também merece reprovação desta Corte o capital social mínimo exigido, as condições impostas para a comprovação da capacidade técnica, as quais contribuíram para a baixa competitividade do certame, com apenas 2 participantes. Por fim, é inadmissível a ausência de critérios objetivos para a aferição da aptidão das empresas. Voto pela irregularidade da licitação, do contrato, e propõe encaminhamento dessa decisão ao Poder Legislativo Estadual para as providências de sua alçada, especialmente a sustação do contrato. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 23, dispensa de licitação e contrato firmado entre a Fundação Butantan e a empresa Shot Brasil Limitada, visando a aquisição de 6 milhões de frascos ampola. Os órgãos da Casa divergiram pela regularidade, opinaram PFE e TJ, e já a SDG pela reprovação dos atos. Algumas impropriedades foram afastadas pelas justificativas apresentadas, contudo, 2 permanecem e maculam toda a matéria. A primeira é a falta de licitação, haja vista que não se comprovou que o produto fabricado pela contratada seria o único a atender os anseios da administração. A segunda diz respeito à ausência de justificativa para o preço pactuado, de forma a demonstrar a sua coerência com os praticados no mercado. Dessa forma, meu voto é pela irregularidade dos atos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 24. Acompanhamento da execução contratual e termo de recebimento definitivo dos reservatórios fornecidos e instalados por meio de contrato celebrado pela Sabesp com a SM7, Engenharia, Tecnologia e Importação. Instrução unânime pela aprovação dos atos. A matéria está em condições de ser aprovada. Dessa forma, voto pelo conhecimento da execução contratual e do termo de recebimento definitivo, sem embargo das recomendações propostas. Como voto, Excelência? Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 25 e 26 em conjunto. Então, prestação de contas. O item 25 é do exercício 2012, decorrente de convênio firmado pelo Departamento Regional de Saúde de Sorocaba, da Secretaria de Estado da Educação, com o município de Itapetininga. A TJ, sob enfoque econômico-financeiro, opinou pela irregularidade da matéria. Sua chefia, no mesmo sentido, e a PFE acompanhou. 26 consta do exercício de 2013, também decorrente de convênio firmado na Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Mirante do Paranapanema, para a manutenção de programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. Aqui também a TJ e chefia opinaram pela irregularidade da prestação de contas, com a consequente condenação da beneficiária e devolução do saldo não aplicado. PFE endossou. Quanto ao município de Itapetininga, os graves apontamentos feitos pela fiscalização revelam manobras articuladas com o único fim de malversar o dinheiro público, não pelo município, mas pelo Sistema de Assistência Social, a SAS, detentor do termo de parceria que administra o hospital. A fiscalização revela a existência de serviços prestados por empresas situadas em endereços que não se compatibilizam com a natureza das atividades desenvolvidas, como no caso da empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos, cujo endereço, segundo pesquisa realizada, é de uma pequena oficina. Em relação ao município de Paranapanema, há um saldo decorrente de glosa pela própria Secretaria da Educação, que impede o julgamento regular da matéria. Pelo exposto, julgo irregulares as prestações de contas em análise e condeno os municípios à devolução dos valores consignados nos votos, sem embargo das recomendações. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. 27 e 28 também em conjunto, são prestações de contas. 27 é referente ao exercício de 2012, de convênio firmado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social,
e com a COSAN, Associação de Missão Sede Alimentar e Nutricional, para execução do restaurante popular mediante fornecimento de refeições à população de baixa renda. Chefia de ATJ opinou pela regularidade da prestação de contas. PFE acompanhou. O 28 é referente ao exercício 2013 de contrato de gestão firmado pela Secretaria de Estado da Cultura com a Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari, tendo por objeto o fomento e gestão das atividades e serviços da área de museologia. Aqui também, chefia de ATJ e PFE manifestaram pela regularidade da matéria. Os esclarecimentos ofertados pelas origens demonstram a correta aplicação dos recursos, não havendo indícios de malversação. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com proposta de quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações consignadas no corpo dos votos. Como voto, Excelência? Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do Procurador da Fazenda, doutor Denis Vedova Gomes, e passo a relatar os processos da sessão municipal. Antes, porém, sobre a mesa, pedido de sustentação oral, consulto os senhores conselheiros a oportunidade de alterar aqui a nossa pauta para o item 98, de relatoria do doutor Antônio Roque Tadini. Convido o doutor Ertos Del Arco Filete para que assuma a nossa tribuna. Declina da sustentação. Então, Eu relato, né? Trata-se de ex-prefeito de Inúbia, o recurso é admissão de pessoal. Não vou dizer de novo que ele teve sorte de cair comigo, senão vão começar a achar que quando cai com os outros conselheiros também não teve a mesma sorte. Em preliminar, eu conheço do recurso. conhecido. No mérito, o recurso merece provimento. Os referidos servidores foram admitidos para exercer atividade diversa na área de saúde e educação, setores de grande relevância social, essencial para a administração, não agiram em momento algum de boa-fé, participaram de regular seleção, não cabendo a responsabilidade contra as impropriedades verificadas nos autos, relativa à ausência de reserva de vaga para candidatos especiais, incineração de prova, etc. Ressaltos que a inspeção em loco apontou tais impropriedades, mas entendeu que os atos encontravam-se em condições de serem considerados legais. Por essas e outras, o meu voto é pelo dar provimento ao recurso, a fim de julgar regular as admissões, concedendo os registros e mantendo as recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Voltamos, então, ao início da pauta da sessão municipal. Relato o item 29, que cuida de contrato precedido de pré-qualificação de concorrência celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a HE Engenharia, Comércio e Representações Limitada para a implementação da segunda etapa do projeto de urbanização integrada de assentamento, com a construção de 184 unidades habitacionais. A instrução é dividida, acompanha a unidade de economia da TJ. Ainda que a impossibilidade somatória de atestados e a exigência de comprovação de experiência específica de execução da obra civil em área de ocupação irregular se mostrem, em princípio, restritivas, no caso concreto, não se pode concluir que tenham comprometido o caráter competitivo do certame, já que, das 17 empresas interessadas que compareceram na fase de pré-qualificação, 10 foram habilitadas, sendo 2 das 7 inabilitadas não o foram em decorrência dos quesitos de qualificação técnica impugnados. Entendo assim que, excepcionalmente, as impropriedades apontadas possam ser relevadas, ainda que com advertência, para que a origem reveja, nesse aspecto, seus futuros editais. Diante do exposto, voto, excepcionalmente pela regularidade da licitação e do contrato,
com a advertência assinalada no voto. Voto que está em discussão. Eu voto com Vossa Excelência. Eu só retiro esse excepcionalmente, porque comprovado não é excepcionalidade na medida que está comprovado. Se Vossa Excelência permitir, eu sugeriria que retirasse o excepcionalmente, porque dá a impressão que não estava... Excepcionalmente é por conta do somatório, né, dos atestados. Mas Vossa Excelência verificou que não houve. Teve uma boa competitividade. Os 12 foram habilitados a participarem. Bom, havendo acordo, eu retiro. Não, só o termo excepcional. Excepcionalmente. Então, diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 30, 31 e 33. O item 30 refere-se a contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Franco da Rocha e a empresa Calvo Comercial Importação e Exportação Limitada, objetivando o fornecimento parcelado de cestas básicas aos servidores municipais. Item 31 trata de ordens de fornecimento decorrentes da ata de registro de preço emitidas pela Prefeitura de Diadema em favor da empresa Compacta Comércio e Serviço Limitada para fornecimento de equipamentos de informática. Trata também de 9 termos de apostilamento. O item 33 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Bauru e a construtora Rio Obras, Comércio e Materiais de Construção Limitada para a construção da unidade pronto atendimento. Nos termos dos votos previamente disponibilizados, entendo que as impropriedades suscitadas no decorrer da instrução foram satisfatoriamente justificadas. No item 30, a apresentação de amostras no momento da abertura do certame, por se tratar de itens em número reduzido e considerados produtos de prateleira, não conflita com decisões dessa Corte. O item 31, foram observados os quantitativos registrados em ata, e no item 33, ao contrário do firmado, foi permitida a apresentação de mais de um atestado para a comprovação da qualificação técnica, com participação de 4 licitantes. Voto assim pela regularidade das licitações e dos contratos em exame. Votos que estão em discussão. Em 31, 2, não, e 33. Não. 32 está excluído. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, o item 32 refere-se a termo de permissão de uso, precedido de concorrência, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barueri e o Banco ABN Anglo Real S.A., que objetivou a ocupação de exploração a título precário, mediante permissão onerosa de uso de espaço em próprio público, para a instalação e funcionamento de um posto de atendimento bancário, PAB. A matéria integrou os trabalhos da 6ª sessão desta Câmara, quando foi retirado de pauta em razão do pedido de vista formulado pelo eminente conselheiro Antônio Roxy Tadini. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, permito-me consignar que os debates realizados na ocasião deram-me a oportunidade de reexaminar a matéria, levando-me a avaliar o voto por ocasião proferido. Nesse sentido, verifico que o edital de licitação traz como objeto contratual a ocupação e exploração de espaço público para a instalação e funcionamento de um posto de atendimento bancário no prédio do Ganha-Tempo Municipal, com as especificações inerentes a essa ocupação. Entre as obrigações da permissionária inclui, entretanto, o processamento da folha de pagamento, sem qualquer custo para a administração, o que permite inferir que tal serviço foi incluído como ônus da contratada, sem que a administração fosse por ele remunerada. Ademais, a possibilidade de prorrogação do termo de permissão de uso e, por conseguinte, destes serviços bancários, por iguais e sucessivos períodos de 5 anos, não se coaduna
com as disposições da Lei de Licitações. Entendo assim que a falta de clareza do objeto licitado pode efetivamente ter prejudicado a competitividade do certame e, mais do que isso, a vantajosidade da contratação. Revejo, portanto, meu voto para considerar irregular a licitação e o termo de permissão de uso celebrado. Passo, então, a palavra ao eminente conselheiro decano, e eu já agradeço por ter feito as suas colocações, o que originou uma revisão do voto ora apresentado. Senhor relator, isso que é a vantagem de ter gabinete no mesmo andar. Pode trocar opinião, tal. Realmente, meu voto acompanha tudo que Vossa Excelência colocou. Na verdade, não era possível manter a regularidade. Eu acompanho, eu não vou ler todo o voto, porque, na verdade, ele repisa basicamente os argumentos que Vossa Excelência colocou aqui. Eu acompanho integralmente e dou por lido o meu voto. E acompanho o voto de Vossa Excelência. Esse agora. Continua em discussão. Tá. Em votação, aprovado. O item 34 versa sobre contrato precedido de pregão celebrado entre a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e Alto Posto Santa Bárbara do Oeste para fornecimento de combustíveis. A ausência de prévia pesquisa de preço e a contratação por preço superior ao orçado, associadas à participação de apenas duas proponentes pertencentes aos mesmos sócios, não permitem concluir que a proposta acolhida foi, de fato, vantajosa pela administração. Voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com multa, aplicação de multa de 200 IFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 35 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Pederneiras e a Caixa Econômica Federal para a prestação de serviços bancários relativos ao processamento dos créditos da folha de pagamentos dos servidores, arrecadação de tributos municipais e movimentação de recursos. A ausência de justificativa do preço, tendo em vista que, à época da contratação, também o Banco do Brasil e nossa Caixa poderiam prestar serviço, não autorizaram o juízo favorável sobre a matéria. Voto, assim, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 36, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Relato em conjunto os itens 37 a 39. Os referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Ipeúna, São José do Barreiro e Itapuí, referentes ao exercício 2014. Os limites constitucionais legais foram observados, podendo as falhas apontadas ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 40, versa sobre contas, prestação de contas da Prefeitura de Lucianópolis. No caso, a instrução é dividida, apesar do elevado déficit orçamentário, que líquido equivale a 8,98, e do também elevado déficit financeiro, correspondente a 30 dias de arrecadação, restou demonstrada nos autos a existência, em 31 de dezembro, de restos a pagar inscritos e não processados, decorrentes de convênio celebrado com a Secretaria do Estado da Educação e a FDE, no valor de R$ 1.200.000, cujos recursos não adentraram aos cofres municipais no exercício em exame e que, se cancelados, reverteriam esses resultados desfavoráveis. Aliás, pesquisa efetuada pelo sistema Aldesp demonstra que, no exercício seguinte, a Prefeitura obteve superávit orçamentário e um reduzido déficit financeiro.
considerando, portanto, a observância dos limites constitucionais e legais e os demais resultados obtidos, acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Lucianópolis. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 41 trata das contas da Prefeitura de Cedral. A instrução também é dividida. Diante da observância dos limites constitucionais e legais e os resultados orçamentário e financeiro equilibrados obtidos, acompanha a TJ e voto pela emissão de parecer favorável às contas em questão, remetendo-se às impropriedades constatadas ao campo das advertências. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 42 trata das contas da Prefeitura de União Paulista. Aqui também a instrução mostra dividida. Consiste o principal apontamento no déficit orçamentário, já que o déficit financeiro equivale a 9 dias de arrecadação, encontra-se em patamar aceitável por esta Corte. Ainda que o déficit orçamentário líquido de 4,28 se mostre elevado, não chegou a impactar no orçamento seguinte, uma vez que os dados apresentados pelo sistema AUDESP indicam que o déficit orçamentário no exercício seguinte, 2015, equivale a 0,2 das receitas realizadas. Acompanho, portanto, a TJ pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura da União Paulista. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 43 e 44. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 43, interposto por Antônio Carlos Favalesa, ex-prefeito do município de Santa Fé do Sul, em face da decisão que julgou ilegais 15 contratações por tempo determinado de agentes de campo realizadas no exercício 2011. E o item 44, interposto por Maurício Esponton Rassi, ex-prefeito do município de Porto Ferreira, em virtude da decisão que julgou ilegais 42 contratações por tempo determinado de agentes de vetores realizadas no exercício 2010. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, conforme voto previamente disponibilizados, consideram aceitáveis as justificativas apresentadas pelos recorrentes. No item 43, a documentação juntada nos autos demonstra concretamente que vários agentes de campo que executaram serviço de limpeza pública no município de Santa Fé do Sul afastaram-se de suas funções no decorrer do ano de 2011, sendo a maioria por breves períodos. No item 44, os documentos trazidos pelo recorrente demonstram que, enquanto no exercício 2009 foram detectados apenas 4 casos de dengue no município, em 2010 foram contabilizados 424 ocorrências, caracterizando assim um surto da doença no período examinado. Ademais, em ambos os casos foi realizado processo seletivo. Diante disso, voto pelo provimento dos recursos, a fim de que sejam consideradas regulares as contratações em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 45 e 46. Em exame, e nesses itens, recurso ordinário interposto por Marcos Roberto Sanfelice, prefeito do município de Sandovalina. Em face de decisão que considerou regulares o pregão, os contratos celebrados por aquela prefeitura com as empresas Comboio Posto de Serviço Limitada e Auto Posto Sobral Limitada, mais irregulares as despesas com aquisição de álcool no valor de R$ 23.635,84 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso conhecido. No mérito, o relatório contábil do Auto Posto Sobral do exercício 2009, trazido aos autos pela recorrente, demonstra que do total empenhado a tal fornecedor, a quantia de R$
589,00 referem-se efetivamente a despesas identificadas como a aquisição de óleos, graxas, filtros, lubrificantes e fluidos decorrentes de outro ajuste celebrado com o mesmo contrato para essa específica finalidade. Portanto, excluída tal importância, verifica-se que as aquisições realizadas sem cobertura contratual importam em R$ 3.046,84. Diante disso, considerando o valor reduzido do ajuste, entendo razoável o cancelamento da multa aplicada. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de reduzir para o montante R$ 3.046,84 as despesas consideradas irregulares e de cancelar a multa imposta ao responsável, mantida no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 47, refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Indaiatuba, em face de sentença que negou o registro aos atos de admissão de 2 médicos em razão de acúmulo ilegal de cargos. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, ainda que se confirme nos 2 casos a acumulação de 3 postos de trabalho com relação à médica Naomi, a nomeação para o 3º cargo foi efetuada pela Unicamp, posteriormente à admissão em análise. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, para o fim de ser considerada regular a admissão da referida servidora, mas com determinação à fiscalização para que o ato de admissão editado pela Unicamp seja apreciado em autos próprios. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 48, versa sobre recursos ordinários interpostos pelo Instituto de Previdência de Servidores Municipais de São Vicente e por seu ex-superintendente, Walter Rodrigues Gonçalves, em face de decisão que julgou irregulares as contas da autarquia relativas ao exercício 2007, condenou o ex-superintendente Altamir Caparelli a ressarcir aos cofres municipais a quantia de R$ 11.711,35 e aplicou multa a cada um dos responsáveis, incluindo o recorrente de 300 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar o panorama processual que redundou na rejeição das contas da autarquia, observo que um dos apontamentos, o relativo à superação do teto pelo ex-dirigente Altamir, em decorrência da soma dos proventos com remuneração do cargo em comissão, aborda a matéria de repercussão geral, que aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse passo, entendo que deva ser excluída tal impropriedade das razões de decidir e cancelada em decorrência a condenação do ex-dirigente à sua devolução. Além disso, tendo em vista a unicidade das contas e considerando que um dos responsáveis não foi aplicada a multa, considero, por aplicação do princípio de isonomia, que devem ser canceladas as sanções pecuniárias impostas aos 2 outros ex-dirigentes. Voto, portanto, pelo provimento parcial dos recursos, para o fim de ser suprimidas as razões de decidir a questão do acúmulo dos proventos, com remuneração do cargo em comissão, cancelando em decorrência a condenação do ex-dirigente Altamir, a devolução da quantia de R$ 11.711,35 e excluídas as multas aplicadas aos 2 ex-dirigentes, mantida no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 49 a 51. Referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 49, interposto por Ali Menardi Júnior e por Marcos de Martini, ex-diretores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São José do Rio Pardo, em razão da decisão que julgou irregulares as contas da entidade relativas ao exercício 2011
e aplicou multa de 50 e 200 UFESP, respectivamente, aos recorrentes. No item 50, interposto por Alfredo Amador Tonello, prefeito do município de Brodowski, em face da decisão que julgou ilegais 60 contratações por prazo determinado de professores, precedidas de processo seletivo, por não estar demonstrada a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional. No item 51, interposto por Nério Garcia da Costa, ex-presidente do Consórcio Intermunicipal de Conservação de Vias Municipais, Conservan, em face da decisão que julgou irregulares as contas relativas ao exercício 2012 e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, muito embora as razões recursais não se mostram hábeis a reverter totalmente as decisões atacadas, entendo, com relação ao item 49, que a multa aplicada aos ex-diretores da faculdade mostra-se excessiva, diante dos esforços despendidos em sua gestão para minimizar os desacertos apontados. No que respeita ao item 50, a documentação juntada aos autos demonstra que, em 26 das admissões, as exigências do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal foram atendidas. Por fim, quanto ao item 51, considero que, diante do curto período de 5 meses em que o recorrente esteve à frente do consórcio, que a penalidade a ele imposta pode ser cancelada. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos analisados no item 49 e 51, para o fim de excluir as multas aplicadas aos recorrentes, e pelo provimento parcial do recurso a que se refere o item 51, para o fim de serem consideradas regulares 26 admissões indicadas no corpo do voto. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 52 a 55. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. No item 52, interposto pela Prefeitura de Embu das Artes, em face de decisão que julgou irregulares o convite e o contrato celebrado com a indústria Urnas Bignoto Limitada para o fornecimento de urnas funerárias. E o item 53, interposto por Rogério Barquete Urreia, ex-prefeito do município de Avaré, em face de decisão que julgou irregulares os termos da prorrogação e o realinhamento do contrato celebrado entre aquela prefeitura e a Atlântica Construções Comércio de Serviço Limitado, para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção de escola infantil. O item 54, interposto por Roberto Carlos de Bastiani, ex-prefeito do município de São Pedro do Turvo, diante da decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato celebrado entre aquela prefeitura e a empresa Demop Participações Limitada, para execução de obras de recapeamento asfáltico. O item 55, interposto por Célio Rejane, ex-prefeito do município de Dracena, em virtude da decisão que negou o registro ao ato de admissão de professora, uma vez que não submetida ao processo seletivo. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não afastaram as impropriedades detectadas nas matérias em exame. Diante disso, voto pelo desprovimento dos recursos em exame, mantidas as decisões impugnadas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovados. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 56 a 104. Eu, desde já, me penitencio de ter tanto processo, mas é que foram juntados os processos dessa sessão e da sessão da semana que vem. Por um equívoco, acabaram sendo juntados. Então, vamos lá, vamos ao trabalho.
Item 56, trata-se de representação de Enio Simões, prefeito de... A questão é de Duartina. Eu aqui acompanho pela procedência da representação, julgando irregular a contratação, acompanho, nesse sentido, o Ministério Público de Contas e julgo regular com as providências de praxe. Regular, procedente, portanto, a representação não é regular, é irregular. A representação é procedente e irregular. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 57 a 73 eu relato em conjuntos. São processos... regimental. A representação aqui foi do Ministério Público de Contas. E, conforme foram os contratos foram regulares, o município elaborou orçamento, tomou todas as providências, e eu acompanho os órgãos da Casa, chefia TJ e SDG, e também o MPC, que fez a representação, mas ele mesmo disse que foram prestadas todas as informações e juntados os documentos faltantes. Portanto, está perfeitamente esclarecida a situação. Eu julgo, portanto, improcedente a representação, regular as contratações. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Aqui 74 e 75 é de Marília e examina-se termos aditivos. Apenas termos aditivos, já que a origem não justificou nada que pudesse alterar a regular instrução processual. Inclusão do serviço, acréscimo de quantitativo e tudo mais. Acordo às manifestações desfavoráveis da Casa e de STG, voto pela irregularidade com as providências de praxe. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 76. Aqui, exame de contrato firmado da Prefeitura de Florínia e a empresa ED Felipe Júnior para aquisição de materiais de escritórios pela Prefeitura. Aqui também não vai bem. As falhas não foram justificadas, a origem não conseguiu demonstrar que os preços estavam condizentes e entre essas eram as falhas e tem outras. Acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade de licitação, ata de registro de preço com as providências de praxe. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Tietê e a Instituto Brasil Cidade, objeto é reestruturação administrativa. Aqui também restaram evidenciado as irregularidades que macularam o procedimento. Na verdade, para recuperação de crédito, sendo que tais serviços devem ser feitos desenvolvido por servidor municipal. Os órgãos da Casa são unânimes. Desfavorável, voto pela irregularidade com as providências de estilo. Irregularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, a Prefeitura, prestação de contas de convênio entre o município de Euclides da Cunha Paulista e a Associação dos Usuários do Centro Comunitário e Urbano lá de Euclides Paulista. Verifica-se a toda evidência a má gestão dos repasses. Apurado pela fiscalização, despesas com a entidade transferido destinado exclusivamente a pagamento de funcionários em cargo. Relevante, no entanto, ressaltar que tais atividades deveriam ser executadas diretamente pela Prefeitura. Está comprometida, portanto, a prestação de contas. Eu acompanho, voto pela irregularidade, artigo 33b, concedendo ao atual prefeito 60 dias para as providências que devam informar a esse tribunal. Outro sim, deixo de condenar a entidade a devolver, porquanto não demonstrar o desvio de finalidade na aplicação do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 79.
Santa Cruz do Rio Pardo, prestação de contas de repasse da Prefeitura à Santa Casa de Misericórdia local. Santa Casa que estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Estão sofrendo sem misericórdia. Tendo em vista as objeções apontadas, foram esclarecidas, acompanho os órgãos da Casa e voto pela aprovação da prestação de contas sem prejuízo das recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, prestação de contas da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto e a Prefeitura. Aqui também as falhas foram sanadas, os pareceres da Casa e do Ministério Público foram pela regularidade, e meu voto é pela regular prestação de contas e quitação dos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 81 trata-se das contas do municipal de Zacarias, da Câmara de Zacarias 2002. Aqui apresentam falhas que não foram regularizadas pela defesa. Irregularidades nos itens de execução contratual, pagamento impróprio, pagamento em duplicidade, etc. Acompanha a manifestação de ATJ e STG, bem como do MPC, e julgo irregular as contas, artigo inciso 3, linha B do artigo 33. Acolho as recomendações do MPC que vão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 82. Trata-se das contas da Câmara de Lupércio, relativas a 2003. Aqui foram apresentadas as falhas foram sanadas, não chegam a macular toda a conta, atendidos os principais tópicos, julgo regular as contas no artigo 33.2 da 709. Esse é meu voto favorável para Lupércio, Câmara Municipal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Câmara de Bananal, 2013. Também aqui, meu voto acompanha os órgãos da Casa, atendido a auditoria falou da regularidade, e eu julgo regular com as ressalvas apontadas e com as recomendações do MPC, que deverão ir por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. A Câmara de Santa Lúcia, aqui não é, a situação é diferente. Falhas que, na maioria, foram elididas para a defesa. Entretanto, descumprido o artigo 29A, decorrente da extrapolação de gasto de pessoal. Maculados os atos praticados, agravo que o quadro pessoal, onde o número de carga em comissão são maiores que os de provimento. Nesses termos, acompanha a manifestação da Casa, do MPC, julgo irregular as contas nos termos do inciso 3, letra B, artigo 33 da 709, e encaminho as demais recomendações por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 85, Câmara de Palmares Paulista, 2014. Dr. Sérgio conhece muito bem Palmares Paulista. Falhas insuficientes para comprometer, meu voto acompanha a Casa e o MPC pela regularidade das contas, acolho as recomendações do MPC que deverão ser encaminhadas por ofício, e a unidade deverá certificar-se das providências que devam ser adotadas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 86, contas do Executivo de Miracatu, exercício de 2014. Apresentam falhas de natureza formal, não comprometidos os atos praticados. Todos os índices foram atingidos, Fundeb 100%, Educação 26%, Saúde 28%, Pessoal 45%, acompanha a Casa o MPC, parecer favorável à aprovação das contas. Parecer favorável e com as recomendações do MPC que irão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. A contas do município executivo de Oscar Bressani, 2014. Aqui a situação também, as falhas são releváveis, o município cumpriu os índices constitucionais
Ensino 2599, Fundeb 100, Saúde, Pessoal, Magistério, Execução Orçamentária Equilibrada, parecer favorável, acompanhando os órgãos da Casa e o MPC. Recomendo a margem por ofício que atende o que foi dito por ATJ e MPC, evitando a aplicação de medidas de estilos em eventual reincidência. As matérias elencadas por ATJ e MPC são de relevância para ser acompanhadas. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 88, embargos. Mário Celso Reins, acordo que decidiu pela procedência e representação e negativa de registro. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não assiste razão embargante. Não foi verificado qualquer omissão, contradição, obscuridade. Rejeito os embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 89. Também aqui embargos de declaração de Cláudio Fernando Guarnieri, Carla, ex-membro do festejo de presidente Alves, comissão de festejo. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não há como acolher as pretensões. Alegaram razões que houve omissão e contradição, que não houve, como bem disse STG, não houve mudança alguma no panorama. Acolho a STG e voto pela rejeição dos embargos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 90. Recurso interposto por ex-prefeito de Salto de Pirapora contra a sentença que julgou irregulares licitação e contrato. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, as razões não merecem acolhida. As peças não prosperam em trazer fatos ou documentos novos, não evidenciado ampla publicidade, não evidenciada regularidade na exigência de recolhimento de tributos, nem pertinência na comprovação de CREA, etc. Nada que foi acrescentado salva o contrato. A decisão não merece reparo, acolho as manifestações de STG e voto pelo não provimento, mantendo-se a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 91 e 92, ex-prefeito de Catanduva. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, não vejo como acolher. Não foram trazidos elementos que pudessem combater as impropriedades, demonstrado que não houve pesquisa de preço, compatibilidade de preço com o contratado. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pelo não provimento, mantendo-se a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 93, trata-se de recurso interposto pelo prefeito de João Ramalho. Decisão negou o registro. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, meu entendimento é pelo provimento do recurso. Trata-se de uma contratação de caráter temporário de um agente comunitário de saúde, realizada por meio de processo seletivo. Voto pelo provimento do apelo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 94. O prefeito de Ituverava, Associação dos Funcionários do Município de Ituverava. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, meu entendimento está de acordo com aquele exarado por STG. Não provimento do recurso, uma vez que as razões ofertadas não modificam o julgamento desfavorável da matéria. A efetivação de tais serviços seria necessário a realização de licitação. Acompanhe a STG, voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 95, recurso interposto pela Prefeitura de Cerqueira César. Aqui eu conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, razões não afastam as impropriedades elencadas, não cumprimento da ordem de classificação do candidato, não restou comprovada a necessidade temporária, acolho a manifestação de ATJ e STG pelo desprovimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 96. Aqui é recurso ordinário interposto por Ângelo Perugines, do consórcio
intermunicipal Consul-Este. Vamos lá. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, entendo ser possível o provimento. A situação foi agora explicada, restou clara a documentação contábil existente, pode ser aceita diante da simplicidade do consórcio. Meu ver, seria extremo rigor rejeitar a conta de um órgão que não teve movimentação financeira, tendo como único ato a celebração de um contrato de concessão onerosa de equipamento da CODASP. O consórcio deve adotar as medidas de providência. Meu voto dá provimento ao recurso, julga regular as contas em exame, artigo 33(2) da Lei Complementar 709. Após a providência, devolva-se ao relator originário. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 97. Aqui trata-se de recurso interposto pelo Consórcio Intermunicipal Pró-Estrada de Pontal do Paranapanema. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, inadimplência dos municípios integrantes do consórcio contribuiu para que o exercício 2009 encerrasse com déficit. Cooperam para o resultado não ingresso de recurso esperado no exercício proveniente de precatórios, cuja concretização reverteria o resultado negativo apurado. Circunstâncias que refugiam a vontade do dirigente, introduzindo medidas de aperfeiçoamento operacionais, obtendo resultado satisfatório recebido com atraso em 2010. A instrução demonstrou que a recorrente não se manteve inerte em relação à dívida, adotado o recebimento dos valores do consórcio. As providências de 2009 também foram suficientes para que o desacerto não se reincidisse. O elenco de falhas declinado pela fiscalização foi explicado pela origem. Em face do exposto, considero o seu parecer de SDG, que acolho meu voto de provimento ordinário para julgar regular as contas do consórcio em exame, exercício 2010. Recomendações deverão ser encaminhadas por ofício. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. 99. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Suzano, Marcelo de Souza Cândido, contra a sentença de julgou regular a demissão de pessoal. Aqui não vai dar, viu? Aqui é... Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, meu entendimento é pelo não provimento. Razões recursais não apontam nenhuma decisão favorável, não restou demonstrado necessidade temporária, interesse público para as referidas subseções, nem situação emergencial. Acompanha TJ e STG e desprovimento do recurso. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 100, Prefeitura Municipal de Guaiçara e o seu prefeito. Trata-se de recurso contra a decisão que julgou irregular as contas repassadas para o Centro Comunitário Promoção Social de Guaiçara. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, verifico que o recurso não merece provimento, as razões não alteram a decisão combatida, ver impropriedades, macular a matéria relativa à contratação de agente comunitário sem concurso e inaptidão da entidade beneficiária na execução do objeto. Como salientou a STG, a implantação do programa de agentes comunitários, o programa de saúde familiar, decorreu de necessidade de reorientação do Sistema Único de Saúde. Foi constatada a ausência de metas físicas, lei municipal, autorizando dispêndio, etc. Voto pelo não provimento, mantendo a decisão. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, o recurso de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, a região onde nós temos uma bela sede, uma bela diretoria. Eu conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. As razões de defesa podem ser acolhidas: admissão pelo processo seletivo, atividade específica, caráter temporário, criação de cargo efetivo, se tornaram por demais generosos. Decisão recorrida pode ser reformada, acolhendo o conjunto. Acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas e voto pelo provimento do recurso ordinário, julgando regular a contratação. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora o item 101. 102. 102 agora. Prefeitura Municipal de Restinga. Recursos. Fundação da Santa Casa
de Misericórdia de Franca. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, as razões de defesa podem ser acolhidas. Demonstrado que os valores foram totalmente aplicados, verifico ser possível relevar também o tópico relativo à remoção de UTI imóvel. Isso aí dá um custo do diabo, viu? Porque restou demonstrado que os munícipes de Restinga estavam sendo atendidos na Santa Casa de Franca. Constato ainda que se possa admitir que o pagamento de complementar a valores publicados do SUS, uma vez que desde 2008 apresentavam os mesmos preços, aí acaba com todo mundo. Voto pelo provimento do recurso, reformando a decisão, julgo regular o repasse, afasto a multa, determino que o cartório comunique à Prefeitura de Restinga para que passe a registrar com rigor as alterações do terceiro setor. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 103. Agora trata-se de Urupês, julgado irregular prestação de contas com a Associação dos Produtores Rurais de Urupês. Deve ser. Voto em preliminar pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões merecem ser acolhidas. Como consignada, a entidade atendeu o objetivo em 2012, prestação de conta para o fomento e racionalização da atividade agropecuária, bem como atividade econômica socioculturais dos associados. Como aduziu a STG, a maior parte foi destinada a pagamento de pessoal dos respectivos encargos sociais, respeitando o salário da categoria. Voto pelo provimento, julgando regular a prestação de contas e excluindo a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 104. Ex-prefeito de Apiaí. Aqui é a sentença que julgou irregular prestação de contas, mas aqui, em preliminar, conheço dos recursos porque atendi os pressupostos legais. Conhecido. No mérito, as razões não merecem prosperar. O juízo de irregularidade indica graves irregularidades, repasse superior aos valores autorizados, violação do artigo legal. Observe também que as peças não prosperem falar de fatos e documentos novos. A decisão não merece reparo, insubsistentes são as razões oferecidas. Acompanhe o MPC para votar pelo não provimento, mantendo a decisão com as penalidades. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo. 105 a 133. 105 a 109 em conjunto, senhor presidente. É regimental. Em exame, contrato entre a Prefeitura de Registro e Viação Vale do Ribeira Transporte e Turismo para a prestação de serviço de transporte escolar. Também em análise a representação promovida por Transescolar, que insurge contra diversos itens do edital. O Ministério Público de Contas considerou parcialmente procedente a representação e irregulares a licitação, contrato de termos aditivos. Extensa é o rol das falhas apontadas ao longo da instrução. No entanto, por sua natureza, 2 apontamentos se destacam e são suficientes para inquinar a matéria. A definição incompleta do objeto licitado, conforme detalhado no voto, e a existência, para fim de habilitação, da relação detalhada de veículos e do quadro de pessoal a ser vinculado ao contrato, que extrapolou o permitido pela lei. Essa situação implicou restritividade ao certame, ao ponto de ter participado da disputa apenas a empresa que já vinha prestando serviço ao município, impossibilitando a verificação da real economicidade do ajuste. Ante o exposto, voto pela irregularidade de todos os atos em exame, pela procedência parcial da representação e com multa de 350 UFESP ao responsável, e propõe ainda o encaminhamento de cópias ao Poder Legislativo Municipal para as providências de sua alçada. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 110 e 111 em conjunto. É regimental. Representação formulada por Centurion Segurança e Vigilância por possível irregularidade no edital da Prefeitura de São José dos Campos. A representante questiona a cláusula que veda a participação de empresas impedidas de contratar com a administração pública. Esta casa, em seu posicionamento mais atual, entende que a punição aplicada às empresas se restringe à esfera da administração sancionadora. Necessita-se, dessa forma, a análise do edital para se avaliar a consequência produzida pela interpretação adotada pela Prefeitura. Mesmo com a cláusula questionada, 8 empresas se interessaram em participar da disputa,
tendo havido apenas o afastamento da representante, o que demonstra a evidência a boa competitividade do certame. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eu voto pela procedência da representação, mas também pela regularidade da licitação e do contrato, sem prejuízo da recomendação consignada no voto. Votos estão em discussão e votação aprovados. 112 e 113 também em conjunto, senhor presidente. É regimental. O 112 é 2 termos aditivos ao ajuste firmado pela Prefeitura de Taubaté e empresa Guima Consenso Construção, visando a realização de serviços de limpeza hospitalar. A licitação, o contrato e os termos aditivos anteriores já foram julgados irregulares. Incide, no caso, portanto, o princípio da acessoriedade. O 113 trata de licitação e contrato entre a Prefeitura de Carapicuíba e NS Alimentos para aquisição de carnes. A fiscalização apontou ocorrências, dentre elas destaco: exigência de certidão de tributos imobiliários para licitantes localizados no município para fins de habilitação, apresentação de registro do estabelecimento e dos produtos licitados e de realização de visita em todas as escolas, exigência de documentos comprobatórios de habilitação juntamente com as propostas. Os procedimentos em análise não merecem aprovação desta Corte, conforme a exposição detalhada nos votos que foram encaminhados a Vossas Excelências. Assim, encurto razões e voto pela irregularidade das matérias em análise e multa de 200 UFESPs ao responsável pelo item 113. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 114 e 116 também em conjunto, senhor presidente. É regimental. Tratam de licitação, contrato e editamentos e execução contratual do ajuste firmado pela Prefeitura de Penápolis com Márcio J.R. Ferracini Jardinagem, visando a prestação de serviços de capinação e limpeza em áreas públicas do município. Nesses autos ficou demonstrada a total falta de planejamento para a realização da despesa pública. São diversas irregularidades apontadas pela fiscalização. Dentre elas destaco: a falta de precisão e objetividade na descrição do objeto permitiu a ocorrência de várias divergências de metragens, não havendo vestígios de que o serviço tenha realmente sido feito, além de trabalhos realizados em área privada. A emissão de ordens de serviço sem indicação do que e quanto exatamente deveria ser executado, o que é agravado pelo fato de que quem preenchia essas informações era a própria contratada. Em face do exposto, voto pela irregularidade de todos os atos em exame, bem como da execução contratual, e aplico multa no valor de 300 UFESPs ao responsável. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 117. Convênio e termo aditivo firmados pela Universidade de Taubaté, Unital, com a Fundação Universitária de Taubaté, a FUST. A fiscalização teceu longas e severas críticas ao ajuste. A TJ, sob aspecto econômico-financeiro, opinou pela regularidade da matéria. Os sólidos apontamentos feitos pela equipe de fiscalização demonstram que houve uma transferência ilegal à Fundação de obrigações assumidas pela Unital perante o município de Taubaté para desenvolvimento de ações voltadas à unidade de educação infantil, que, por seu turno, transferiu essas obrigações à Fundação. Não há fundamento legal que dê guarida a esse tipo de cessão de direitos e obrigações. Ao que parece, essa transferência ilícita de obrigação visa mitigar a dívida existente da FUST junto aos fornecedores e ex-funcionários. É o que se extrai do relatório da fiscalização quando da instrução do balanço geral referente ao exercício de 2013, que ainda pende julgamento. Diante do exposto, voto pela irregularidade do convênio e do termo aditivo e proponho encaminhamento dessa decisão ao Ministério Público do Estado. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 118 a 120 também em conjunto. É regimento. 118 é licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de São Caetano do Sul e a Brasilux entre eletrificação eletrônica para prestação de serviço de manutenção e operação de iluminação pública nos diversos logradores da praça pública. 119 e 120, edital de pré-qualificação, licitação, contratos e a execução contratual dos atos celebrados entre a Prefeitura de Ferraz dos Vasconcelos e o consórcio Intraferraz Engenharia e Construção SPE Limitada, para obtenção de obras de canalização de córregos, recuperação e revitalização da malha viária. Apesar de alguns questionamentos, os esclarecimentos ofertados foram satisfatórios para suprimi-los, e por essa razão, voto pela regularidade dos atos em exame e pelo conhecimento da execução contratual concernentes aos itens 119 e 120, sem embargo das recomendações propostas no voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 121 e 122 também em conjunto. É regimental. São prestações de contas. O 121
é do exercício de 2011, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de São José do Rio Preto com o Instituto Espírita Nosso Lar, visando a prestação de serviços de ampliação e manutenção do serviço de média e alta complexidade. A TJ, sua chefia e o MPC manifestaram pela desaprovação da matéria. O item 122 consta do exercício 2012 de subvenção concedida pelo município de Pacaembu à Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu para manter e desenvolver o Hospital de Caridade. Aqui a TJ jurídica opinou pela regularidade, a chefia discordou, mas não propôs a devolução de valores. Quanto ao item 121 de São José do Rio Preto, destaco que as prestações de contas da entidade decorrentes de outro convênio firmado com a mesma prefeitura foram julgadas irregulares por essa corte em razão de idênticas falhas novamente aqui verificadas. Sobretudo, a ausência dos documentos de despesa da indicação do número do convênio e do órgão público a que se referem, de modo que a decisão a ser proferida nesse caso não será dissonante da hora mencionada. O item 122 de Pacaembu, muito embora os recursos tenham sido aplicados na saúde, eles destoaram dos fins subvencionados ao serem utilizados, ainda que em modo parcial, na remuneração de profissionais que trabalharam em unidades da própria municipalidade e não somente na Santa Casa local. Por essas razões, julgo irregulares as prestações de contas mencionadas, sem prejuízo das recomendações consignadas no corpo dos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 123 e 124 também conjunto. É regimental. São contas das câmaras de Braúna e Queiroz de 2014. As disposições legais constitucionais que envolvem a matéria foram observadas. As ocorrências apresentadas não constituem motivo para a desaprovação das contas. Portanto, voto pela sua regularidade de ambas as contas, com as determinações e recomendações constantes dos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 125 a 127 também em conjunto. É regimental. Contas municipais de Alto Alegre, Santana da Ponte Pensa e Ipuã, do exercício 2014. As contas merecem aprovação, posto que os principais aspectos legais constitucionais que norteiam o exame demonstrativo estão em ordem. No caso de Alto Alegre, a situação orçamentária e financeira da Prefeitura ainda é confortável. O pequeno déficit orçamentário registrado no período encontra-se em patamar tolerável por esta Corte e o déficit financeiro representa apenas 13 dias de arrecadação. No que diz respeito aos créditos adicionais, ainda que o alto índice de abertura indique a existência de falhas no processo de programação, os bons resultados demonstrados, inclusive com a realização de investimentos na ordem de 29%, permitem concluir que não houve prejuízo ao interesse público. Por fim, a questão pertinente ao quadro pessoal pode ser relevada. Nos demonstrativos de Santana da Ponte Pensa, houve superávit orçamentário e resultados financeiro, econômico e patrimonial positivos, e maiores que os do exercício anterior. Diante de todos esses resultados positivos, releva a impropriedade relativa a alterações orçamentárias em percentual acima da inflação do período, 16,68%, pois tal mecanismo não causou desajustes fiscais. Também releva as falhas relativas à formalização de licitações de contratos. Em relação a Ipuã, os resultados financeiro, econômico e o saldo patrimonial de 2014 foram todos positivos. Hoje, houve investimentos equivalentes a 12,15% da receita corrente líquida. Diante dessas considerações, voto pela emissão de pareceres favoráveis, a aprovação das contas prestadas pelos municípios de Alto Alegre, Santana da Ponte Pensa e Ipuã, sem embargo das determinações e recomendações pertinentes. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 128, agravo interposto pela prefeita de Cubatão, por meio do qual requer a reforma do despacho que lhe impôs multa em razão do não encaminhamento no prazo fixado, sem causa justificada, de documentação solicitada pela fiscalização. Em preliminar recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, não há como acolher o pleito da agravante. O atendimento à demanda da fiscalização foi determinado por despacho publicado em 9 de dezembro de 2015, que teve seu prazo prorrogado em 2 oportunidades a pedido dos representantes legais da responsável, sem que tenham dado entrada nesta corte os documentos solicitados. Nego o provimento ao agravo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. E 129 a 131 também conjunto. É regimental. São recursos ordinários. 129 foi interposto pela GEPAM,
contra a decisão que julgou irregulares o convite e o contrato em termos aditivos firmados entre a recorrente e a Prefeitura de Pariquera Sul. Motivar o julgamento desfavorável a exigência de apresentação de certidão referente a tributos e contribuições federais, o que teria inabilitado duas proponentes. Além disso, desatenção às formalidades legais, pagamento de serviços no período em que a execução contratual encontrava-se suspensa. 130 foi interposto pelo ex-prefeito de Apiaí, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à APM do Centro Municipal de Atendimento Especializado, no exercício 2008. Segundo a decisão recorrida, a principal impropriedade reside na contratação de merendeiro e auxiliar de serviços. E o 132 foi interposto pelo prefeito de São Sebastião, em face da decisão que julgou irregular a comprovação da aplicação dos recursos da APM, da EMEI, Reino da Alegria, proibindo novos recebimentos. Em síntese, a decisão entendeu que não poderiam os valores ter sido utilizados para pagamento de monitor de creche, auxiliar de atividades escolares e secretário de escola. O MPC pugnou pelo não conhecimento de todos os recursos. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. As razões recursais não trouxeram documentos aptos a reverter o juízo singularmente proferido, razão pela qual voto pela negativa de provimento aos recursos. Votos estão em discussão, em votação, aprovados. 132, recurso ordinário interposto pelo senhor Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, contra a sentença que considerou irregulares e negou registros aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado de 2010 e aplicou multa ao responsável. A sentença denegatória tem por fundamentos a não comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, o acúmulo remunerado ilegal de cargos públicos e a contratação temporária de agentes de controle de vetores. Em preliminar, o apelo está em termos, portanto, conheço. Conhecido. No mérito, o recurso não enfrenta de maneira pormenorizada as falhas que deram fundamento à sentença, como também não demonstrou os motivos que ensejaram cada uma das admissões. As justificativas foram apenas meramente genéricas. Todavia, no que concerne a multa aplicada à senhora Silene Rodrigues Bittencourt, secretária de Administração, entendo ser o caso de seu cancelamento, vez que o próprio ex-prefeito reconheceu nas ações recursais a sua responsabilidade pelos atos praticados. Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso somente para cancelar a multa aplicada à senhora secretária de Administração, mantendo a irregularidade das admissões. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 133, o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Osasco, em face de sentença que julgou irregular o valor de R$3.000, utilizando com adquisição material permanente, do total de R$35.000, entrega à APM da EMEI professora Elídia Alves Dória, sem, no entanto, determinar a devolução dos valores em razão da ausência da malversação dos recursos. Aqui eu vou dar provimento aqui. Recursos em termos dele conheço. Conhecido. Os julgados colecionados nas razões de recurso dão conta de que, em situações da espécie, é possível admitir que uma parcela ínfima de recursos públicos seria utilizada na aquisição de material permanente, mesmo em caso de subvenções sociais. Dessa maneira, meu voto dá provimento ao recurso para fim de julgar regular a prestação de contas. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo, consulto a doutora Hélida Graziani Pinto sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não, Vossas Excelências. Não havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.